Olha, a gente começa falando aqui sobre a Operação Ouro Verde. O juiz Caio Ventosa Chaves, da 4ª Vara Civil de Campinas, acolheu uma denúncia do Ministério Público e pediu a prisão preventiva de 10 pessoas que são investigadas no escândalo de corrupção que desviou lá, nas contas até agora, R$7 milhões da área da saúde, com um esquema montado lá a partir do Hospital Ouro Verde. Isso aconteceu no dia em que a Operação Ouro Verde completou 1 ano. Isso aconteceu, portanto, na sexta-feira. E o escândalo de corrupção acabou colocando em xeque o governo Jonas Donizete. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Há exatamente 1 ano atrás, promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, em conjunto com o BAEP, saíram às ruas para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. Era o início da Operação Ouro Verde, que tinha como alvos lobistas e diretores da organização social Vitale, que administrava o complexo hospitalar. A unidade enfrentava crise no atendimento, com número insuficiente de médicos, equipamentos e constantes greves de funcionários, por falta de pagamento. A primeira fase da ação revelou a existência de um grupo montado para praticar corrupção, desviando dinheiro público na área da saúde, por meio de contratos fraudulentos e consultorias fantasmas. 6 pessoas foram presas na manhã do dia 30 de novembro de 2017. Foram apreendidos documentos e carros de luxo, como essa Ferrari no valor de R$1,5 milhão na casa de Fernando Vitor, ex-diretor do hospital. Em março deste ano foi deflagrada a 2ª fase da operação e mais 4 pessoas foram detidas, entre servidores públicos e os donos das consultorias. A operação demonstrou como era a relação do ex-diretor do setor de prestação de contas da Secretaria de Saúde, Anésio Curá Júnior, e do coordenador do mesmo setor, Ramon Luciano da Silva, com os diretores do Hospital Ouro Verde. Os 2 foram acusados de operar o esquema dentro da prefeitura, autorizando os pagamentos à Vitale e deixando de fiscalizar o cumprimento dos contratos. A 3ª fase aconteceu quase 1 ano depois da primeira e atingiu em cheio o primeiro escalão do governo. A prisão do ex-secretário de Assuntos Jurídicos Silvio Bernardim revelou que a prefeitura também participava diretamente do esquema criminoso. As investigações demonstraram que a escolha da Vitale foi viciada e que Bernardim fez exigências para que as empresas sugeridas por ele entrassem no hospital. Mais 7 pessoas foram presas temporariamente nessa fase. Os donos das empresas que entraram no Hospital Ouro Verde a mando da prefeitura e também superfaturavam serviços. 2 diretores da organização social que facilitavam a vida dessas empresas através de propina. O lobista João Carlos o Juninho, responsável por fazer a ligação da prefeitura com as empresas, e de Silvino de Godoy, dono do Correio Popular, por usar o jornal para que o filho dele fosse beneficiado. O Ministério Público ainda acolhe os depoimentos das pessoas presas na 3ª fase da Operação Ouro Verde. Segundo a promotoria, as investigações ainda estão muito longe de terminar. Isso acontece porque as diligências vêm revelando outros indícios de corrupção. Das 18 pessoas presas nas 3 fases da operação, 9 seguem atrás das grades, 2 ainda da primeira fase e 7 dessa 3ª, que cumprem prisão temporária. Os lobistas Paulo e Daniel Câmara e o ex-diretor da Vitale, Ronaldo Pasquarelli, fizeram um acordo de delação premiada. Os outros conseguiram liberdade em uma instância superior. Além disso, processos contra políticos, como o prefeito Jonas Donizete, correm em segredo de justiça na Procuradoria-Geral por causa do foro privilegiado. O MP acredita que foram desviados mais de R$7 milhões. Bom, a gente comentava já aqui ao longo da semana que a Operação Ouro Verde vai certamente trazer outros desdobramentos, né? A investigação vai avançando, aquela coisa toda, isso é feito mesmo aos poucos, né? E a situação do governo Jonas Donizete, além dessa comissão processante que foi aberta por conta da 3ª fase da Operação Ouro Verde, quando se prendeu ali um dos secretários mais importantes do governo, que é o Silvio Bernardim, tem a questão da possibilidade de abrir uma outra comissão processante na Câmara de Vereadores, aí com base em denúncias lá do Ministério Público também com relação à merenda escolar.
E isso vai mais ou menos, Zezé e Rose, dentro daquilo que a gente comentava aqui na semana passada, que o governo Jonas não vai ter muita paz daqui para frente não, né? Não acredito que tenha paz. Não acredito que essa nova CP saia, tá? Porque eu falei com algumas pessoas, a Rose também deve ter falado, e existe por parte dos vereadores, o que eu senti, uma disposição de fazer primeiro a CP do Ouro Verde e ver no que dá. O pessoal acha que atrapalharia 2 CPs ao mesmo tempo, que atrapalharia inclusive a vida dos vereadores. Foi isso que eu entendi. Eu ouvi um falando assim, vai que sorteia um que já está com as férias marcadas, não sei o quê, pititi pototó. Então, quer dizer, eu acho que hoje a CP não vai ser aprovada, não. Mas é desgastante, né? Ficar esse negócio de CP, esse negócio de ser denunciado. Aí tem essa história do Odebrecht também, de citar o Jonas como um dos recebedores aí de dinheiro sujo. Então, assim, é uma coisa atrás da outra. Parece que entrou mesmo num círculo, assim, vicioso do rolo, sabe? Rolo. É isso que eu sinto. Rosa, acho que eles discutiam até a questão de legalidade de 2 CPs ao mesmo tempo, né, Rosa? Estão discutindo, na verdade, ainda, né? Porque, assim, o que não se sabia, porque o regimento da Câmara, ele não deixa claro se é possível você ter 2 CPs concomitantes. O que a presidência da Câmara tem sustentado? Que existe, para você poder ter uma CP, exige-se uma certa estrutura. Por exemplo, hoje à tarde, o presidente da Câmara vai dar uma entrevista dizendo o seguinte, que ele separou 6 funcionários que vão trabalhar full time para essa comissão, separou uma sala só para essa comissão, vai entregar toda a documentação e também, Zezé, essa comissão e esses funcionários não vão tirar férias entre Natal e Ano Novo. A Câmara vai continuar funcionando, vai ser um esquema especial, mas essa comissão estará trabalhando. Porque geralmente é um recesso, então você fecha, aquela coisa toda. Não vai ter. Não vai ter eles nada. Vão estar trabalhando. Por quê? Porque são 90 dias para você poder investigar. Então, aí eles estão discutindo isso. Agora, o que os vereadores, é isso que a Zezé colocou. Eles acham, por exemplo, uma das perguntas, o vereador, se for sorteado, um vereador que já está na comissão processante do Ouro Verde, poderia participar da comissão da merenda? Então, não se sabe. Também tenho essa percepção com a Zezé, conversei com alguns vereadores. A tendência é não se aprovar a comissão da merenda, né? Mas iam pedir até para retirar, né? O que eu entendi foi que iam pedir para o Santini retirar isso, para não ter que dar pau lá em plenário. Mas eu não sei se ele vai retirar, não. Eu também não sei. Eu acho que ele não vai retirar, não. Eu estou falando que vão pedir. Pedir pode, mas até porque esses mesmos vereadores que estão pedindo agora são os vereadores que foram para o pau com ele nas últimas sessões, que tentaram desqualificar o trabalho dele. Então, assim, agora é fácil pedir, mas antes, quando estava tudo bem, ele era massacrado, né? Então, muito provavelmente, eu não sei se ele vai aceitar, não, Zezé. Até porque foi pedido já para ele nem sequer apresentar a CP. Já tinha sido feita essa gestão para ele. Ele não deu ouvidos e ele protocolou a comissão processante da merenda. Então, assim, agora, o que está posto é que há um desgaste muito grande. E essa história da Odebrecht, Zezé, e dos 100 mil reais também pegou muito mal para o governo, Zezé. Porque a história do caso da Caixa 2... Conta a história pessoal, porque eu acho que... É dentro daquela... dentro do... Semana passada, o Ministério Público de São Paulo fez um acordo com a... Eu falei... Camargo Correia, com a CCR, pessoal da né? CCR. O pessoal da CCR. E devolveria... Esse acordo prevê uma devolução de 80 bi, né? São 80 milhões? Milhões? Isso. 80 bi. Bi ou milhões? Não, gente, que milhões? Bi, pelo amor de Deus, milhões. São 82 milhões. Que era mais do que o do Gedel, que era 50, era 80. Sim, são 82 milhões, porque aí o que a construtora colocou? A construtora vai devolver esses 82 milhões e disse para os promotores do Ministério Público que ela teria dado ou pago, né, em Caixa 2, né, Zezé, cerca de 30 milhões para políticos. Na semana passada, os nomes que nós tínhamos no primeiro dia que veio esse acordo era dos ex-governadores José Serra e Alckmin, Geraldo Alckmin, tinha do deputado Campos Machado. Aí nos dias seguintes apareceram os nomes do próprio ministro das Comunicações, o Gilberto Kassab,
E também apareceu o nome do Jonas Donizete, que teria recebido R$100 mil, né? Eu não vi, Zezé, se ele negou, eu acho que deve ter negado. Negou, né? Porque ele disse que as contas foram aprovadas, aquela coisa toda. Mas significa o quê? Que agora o Ministério Público vai investigar esses políticos. E segundo o que foi colocado na quinta-feira, Sena, mas não cabiam assim nas nossas mãos, não, o número de políticos que receberam dinheiro de Caixa 2. São muitos políticos e todos eles serão investigados. Então, num governo que já está sendo investigado, com um secretário preso, com a possibilidade de novas ações do Ministério Público, Zezé, porque quando nós lemos o relatório da terceira fase da Operação Ouro Verde, existem alguns nomes que são colocados ali, Zezé, que nos leva a crer que uma nova fase haverá. Sem dúvida, sim, mas sem dúvida como a Zezé está colocando. Então, o governo já está fragilizado. O que acontece? Eu não sei, e o que se falava na Câmara na semana passada, Sena, é que nenhum vereador quer se afogar com ele. O que os vereadores têm colocado é isso, Zezé. Sim. Não vamos morrer junto, entendeu? E não morrer junto significa que se tiver que ir pro pau e caçar, eles vão. Exatamente. Eles falam de um jeito hoje, meio querendo manter distância do Jonas e até prejulgando, sabe? Assim, eu ando sentindo isso. Agora, Rose, essa outra fase vai ser devastadora. Eu acho que vai ser. E eu ia falar alguma coisa? Peraí. Ai, desculpa. Não, me fugiu o pensamento na hora que você... A velhice é dura, é dura, viu? Eu tô ficando velha mesmo. Os vereadores colocando isso, de que eles não vão morrer junto. Muitos vereadores que sempre foram governistas, assim, de carteirinha, já estão mudando o discurso, como a Zezé colocou. Então, você vê, Sena, que a fidelidade de um parlamentar vai até a página 2, né? Exatamente. Então, assim, o governo, o que acontece? Se vocês prestaram atenção, desde a semana passada, desde quinta-feira, quando houve a denúncia, né? O governo Jonas tem tentado montar uma agenda para poder mostrar que o governo está tudo bem. Então, ele foi na inauguração lá da nova sede do distrito, da nova sede da subprefeitura do Campo Grande, da região ali do Ouro Verde. Ele chamou uma coletiva na sexta-feira. Então, assim, o que ele está querendo passar, e quando ele fala isso, Zezé, na própria entrevista que nós fizemos com ele na quinta-feira, ele disse que a CP é uma oportunidade para ele poder explicar que ele é inocente, né? Lembrando que a CP está investigando, na verdade, a omissão dele, né? Em relação a tudo que o Ministério Público colocou. E ele quer dar um ar de normalidade, mas não existe normalidade. Por que não existe normalidade? Exatamente. Porque ele está sendo investigado e, por exemplo, na CP hoje vai sair uma CP às 18 horas. O governo está inteiro trabalhando com a base, conversando com a base, tentando fazer com que isso seja enterrado. E é uma CP que, como nós colocamos, ela não tem grandes chances de passar. Mas quando você vem e tem essa história de R$100 mil de Caixa 2, já é mais uma pá de cal em cima de um problema. E aí, Zezé, eu acho o seguinte, que o Jonas, apesar dele querer mostrar essa normalidade, não existe normalidade. Por quê? Porque quando um governo ele está envolvido em corrupção e o fato do juiz ter aceito, Zezé, a prisão preventiva dos investigados foi assim muito, eu achei que foi um tapa na cara. Agora que a gente ficou sabendo que teriam contratado um outro escritório para poder tentar soltar o Silvio Bernardin. Então, Flávio Henrique Pereira vai ficar com a defesa junto ao Ministério Público e um escritório de renome foi contratado. E olha que eu fiquei sabendo, Zezé, que esse advogado, eu só não vou falar o nome do escritório porque eu ainda estou checando, mas esse advogado, só para poder impetrar uma açãozinha lá, eu fiquei sabendo isso por outro advogado, custa no mínimo 2 milhões. Ele não sai do escritório. Onde vai tirar esse dinheiro? Eu quero ver de onde vai tirar esse dinheiro. Então, é muito importante. Agora, uma coisa, Rose, era muito estranho o Flávio Pereira mesmo, porque ele é advogado eleitoral, ele não é criminal, Rose, não é? Isso, ele é especialista em advogado eleitoral. E aí parece que o Carlão que saiu correndo para ajudar, porque o Flávio é ligadíssimo ao Carlão, certo? Sim, Agora, assim, o porquê que o Flávio foi escolhido, Zezé, eu acho que foi assim, o advogado que era do Silvio desistiu. Eu acho que eles não tinham ninguém. Flávio já foi secretário de
da administração do Jonas. Ele, inclusive, defende o Jonas naquele caso de um blogueiro que tem em Campinas e que usava a internet para poder desqualificar o prefeito de Campinas. É ele que defende essa ação, que inclusive o prefeito ganhou já em primeira instância. Então, o advogado já tinha o Flávio já tinha um relacionamento com a gestão do Jonas. Então, eu acho que por isso, foi nesse sentido. Não acho que tenha a ver com o Carlão. Não acho mas que ele nesse não caso, era criminal. Não, né? não é. Não acho que tenha a ver com o Carlos Sampaio, assim, do Carlos ligar para ele e falar, vai lá defender o Silvio. Não acho Talvez que seja pensassem que seria mais simples no começo, né? Impetrar alguma coisa ia dar certo, sei lá. Não tinha muito conhecimento lá do tamanho da encrenca que é o processo, sei lá. Então, vamos ver, mas vamos ver se ele permanece preso, né, gente? Porque esses escritórios aí que cobram baratinho, assim, como a Rose estava falando, 2 pau uma açãozinha de nada, né? Assim, vamos ver. Chances são que ele saia. Eu acho que o que esses escritórios, o que esses advogados estrelados têm, de uma maneira geral, é influência, né? É amizade aqui, porta aberta ali, então... Vai entrar para... Porque a peça jurídica mesmo, eu acho que o advogado que custa 2 milhões, o advogado que custa 100 reais é a mesma coisa, né? Sim, se for um cara bom, esforçado, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí que o estrelado acaba tendo um pouco mais de sucesso lá nos recursos, né? Agora, eu concordo com vocês duas nessa análise que fizeram. A situação é complicada do governo. Eu acho que o Jonas Donizete está se esforçando realmente para tentar passar que a cidade não parou, que o trabalho administrativo está sendo tocado. Ele tem, inclusive, concentrado, Rose, Zezé, vocês devem ter visto também, aquelas lives nas redes sociais, né? Falando, conversando com a população, a lá Bolsonaro, né? Fazendo alguma coisa, que para tentar ali, sei lá, ver se aproximar mesmo. Se aproximar do pessoal e tentar vender o peixe dele lá. Mas olha, eu não queria estar na pele do governo agora não, viu? Olha, eu acho, hoje eu falava no jornal, gente, né? Uma coisa que me incomoda sobremaneira aqui em Campinas. Gente, olha, nós temos... nesse momento uma CP, uma denúncia da merenda, uma suspeita de caixa irregular. Nós temos um projeto lá de aumento do perímetro de Campinas que o promotor Valcir Cobori pediu para a Câmara segurar, porque todo o plano diretor está suspenso, não é inteiro, mas algumas partes em função de irregularidades. Então, eu fico pensando o seguinte, Rose e Sena. Gente, mas o que acontece com Campinas, Rose? O que acontece, Sena? Nossa, que a gente não consegue fazer uma coisa tão importante, porque esse plano diretor é importante, a luz é importante, se vai aumentar esse perímetro é uma coisa importante, que a gente espera tanto tempo e Campinas tropica. Vai. Gente, não vai, gente. Já é uma coisa encrencada para passar, mas numa fase dessa aqui... e fica tudo patinando. Vocês não têm essa sensação, Rose? Tem. Ô, Zezé, deixa eu só dizer um negócio aqui para você. Tem um telespectador que está nos assistindo que mandou aqui no meu WhatsApp dizendo que eu não estou velha, viu, Zezé? Que eu estou experiente. Puxa, admiradores, né, Rose? Pois é. Olha, e em relação a essa história do plano diretor, eu acho que é tudo isso que você falou, Zezé. O que a gente tem que se perguntar, na verdade, pensar, o que eu penso, né? Quando a gente vê essa história dos governos sendo montados, dos interesses, né? Eu acho que os interesses privados deveriam dar lugar ao interesse público. E esse é o problema, Zezé. Então, assim, você tem um plano diretor, um zoneamento, é muito difícil, Por exemplo, agora eu estou recebendo aqui dizendo o seguinte, que hoje à tarde, na Câmara, vai ter uma manifestação contra a promotoria que está sendo contra o plano diretor. Porque segundo eles vai gerar mais emprego, investidores e mais renda. Por quê? O Valcir Cobori, não sei se você se lembra, ele entrou com uma ação e cancelou parte do plano diretor. Agora, esse povo aqui está indo para lá para protestar contra o plano diretor, contra o Valcir. Mas na Câmara? Na Câmara. Só que não tem mais a ver com a Câmara, né? Porque o plano já foi aprovado, já foi. Tanto que, qual que é o problema que o promotor coloca? O problema que o promotor coloca foi o seguinte:
que o plano diretor foi exaustivamente debatido, o plano diretor. Só que as emendas não foram, Zezé. E esse foi o problema. E mudou, essas emendas mudaram coisas. O escopo. E o promotor coloca isso, tanto que se não tivesse tido nenhum problema, o que a Câmara fez agora que está aprovando, que está analisando a lei de uso e ocupação do solo? A lei de uso e ocupação do solo foi debatida em audiência, só que tiveram emendas que foram colocadas no plano. Veja se a Câmara aprovou, Zezé. O que a Câmara fez? Debateu. Abriu uma comissão, uma audiência pública para debater as emendas. Por quê? Porque já prevendo que se não houvesse debate, essa lei de uso e ocupação do solo vai ter problema. O que é a lei de uso e ocupação do solo, gente? A lei de uso e ocupação do solo é aquela que vai definir o tipo de zonamento que nós teremos na cidade. Então, por exemplo, em Campinas, esse novo plano diretor está prevendo, por exemplo, um aumento do perímetro urbano, uma redução da zona rural em Campinas. Isso. Uma outra coisa, Zezé, é a legalização de loteamentos fechados que não nasceram como loteamentos fechados, em que os moradores foram lá por conta própria e colocaram cerca nesses locais. E é uma discussão, Zezé, que você cobriu muito no Correio Popular, que se arrasta décadas. Só que nesse plano, essa lei de uso e ocupação do solo está permitindo isso com uma série de algumas regrinhas, mas está legalizando. E tem outras coisas que está prevendo, que é a história da outorga, da pessoa que quiser, por exemplo, usar ali uma área rural, ele vai pagar um valor X maior, vai ter a permissão de termos em algumas regiões de Campinas, indústria, comércio e casa no mesmo local. Isso. Por quê? Porque eles querem potencializar, e em alguns bairros que hoje é só residencial, vai ter a verticalização. E isso tudo está na lei de uso e ocupação do solo. Então é uma lei super séria, porque muda a qualidade de vida. E necessária, porque a última foi em 91. Foi 91, foi 89, 88 é do grama. Que muda zoneamento de forma abrangente mesmo. É grama. Então, aí o que a Câmara fez, Zezé? A Câmara, então, falou, não, vamos debater essas emendas. E tá certo, e tem que debater, porque tem que ter transparência nos processos. Claro. E talvez o que a gente tenha visto, Zezé, é que porque assim, sempre teve uma desconfiança, e a gente que cobriu Câmara há muito tempo, a gente quando pegava um plano desse, um plano diretor, a gente olhava com lupa para ver se não tinha pegadinha ali. O plano diretor para ver se não tinha pegadinha, né? Queria dizer, beneficiar alguém a troco de dinheiro. É isso. Especulação imobiliária, etc.